Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 19 de novembro. Hoje a leitura do dia em 2 Coríntios, capítulos 1 e 2 e também Jeremias de 16 a 18. Pega sua Bíblia, acompanhe comigo. Jeremias 18, 1 a 6. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, eu lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, o caso de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, o caso de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, mandando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Falei 1 a 6, mas dá até 11, né? Eu não sei se você já... certamente já, né? Assistiu algum vídeo, já testemunhou presencialmente, ou você é um oleiro, não sei, de acompanhar esse processo. Que enquanto a roda gira, o oleiro amassa o barro, a forma desejada, ela inicia com uma ideia no coração do oleiro, a beleza, né, que ele tanto sonha em colocar ali naquela peça, ainda não tem forma, tá? Quem olha, talvez aqui a semelhança do que aconteceu com Jeremias, só acaba vendo sujeira e desordem, né? Não entende nada, vê aquele monte de massa ali, mas o oleiro ele é insistente, ele é cuidadoso, ele vai ali moldando, ele usa água, vai girando se não me engano é torno que se fala, vai girando, 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 ele pressionando ali com os pés, e vai moldando, moldando, moldando. Ele é insistente, cuidadoso. E todo o sucesso dessa obra dele depende da sua atenção, do seu carinho ali, cuidando da sua criação. Nós, eu pelo menos, né? Nós não entendemos a forma exata que ele trabalha, como ele faz. Podemos tentar vislumbrar algo ali, alguns compreender melhor do que outros. Não sei exatamente o tempo que demora para o preparo. Às vezes pode ser algo que ele faz ali rapidinho, às vezes demora porque tem que refazer. A força que é aplicada, né? Às vezes tem que dar uma pressionada maior, às vezes é de uma força algo mais suave, né? Só para delinear. Mas sabemos, apesar de não compreendermos toda ali a forma, nós sabemos que mesmo o vaso estando na mão do oleiro, ele pode quebrar. E foi o exemplo aqui
o versículo 4. Né? E apesar disso, o oleiro ele não desiste, ele insiste, faz tudo de novo. Suas mãos elas vão ali percorrendo todo aquele material ainda sem forma e dali surge um belo vaso. E da mesma forma o Senhor, da mesma forma Deus conosco. Enquanto a roda na nossa vida gira, Deus, ele, como oleiro, ele nos amassa enquanto barro. A maneira como ele deseja que nós estejamos, a forma, começa com uma intenção dele, né? A beleza tão sonhada, a transformação, ainda não tem forma no início. Olha para a tua vida, eu olho para a minha, vejamos quem éramos e em quem temos sido transformados. Quem olha para a vida de alguém, às vezes só vê sujeira, desordem. Nós olhamos para as pessoas e não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Às vezes percebemos, muitas vezes não. Mas apesar disso, Deus ele continua insistindo, cuidando, zelando, né? Ele sabe que para que essa obra de transformação em nós ela aconteça, ele precisa estar ali agindo, né? Dando a sua atenção e o seu carinho enquanto Criador, lapidando, moldando a cada um de nós. Nós não entendemos o jeito de Deus trabalhar, e aí, se tratando de Deus, não compreendemos mais ainda. Nós não entendemos o tempo de preparo, alguns são transformados de forma mais rápida, outros de forma mais demorada. Nós não compreendemos a força aplicada. Às vezes achamos que é uma prova, uma aprovação, uma tribulação ali muito forte, muito intensa sobre a pessoa, e às vezes não. Às vezes achamos que é algo muito suave que tem acontecido na vida da pessoa por conta das dificuldades, e às vezes a pessoa reclama de algo que para nós é tão pequeno, às vezes para o outro é algo tão difícil, e nós não compreendemos por que para uns algo pequeno aos olhos dessa pessoa é algo tão grandioso, e às vezes para o outro algo tão pior do que aquilo, no nosso entendimento, para o outro é como quase nada. Então nós não conseguimos compreender essa aplicação de força, e às vezes na nossa própria vida, ok? E aí, mesmo sabendo que estamos nas mãos do Senhor, às vezes o vaso quebra. Às vezes algo assim que nós não conseguimos entender, enxergar e às vezes nem aceitar, tá? E apesar disso, o Senhor ele não desiste. Ele insiste, faz tudo de novo. E aqui o fazer tudo de novo eu faço uma ressalva. Uma ressalva no sentido de estarmos atentos a alguns cânticos, né? Eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida, né? Eu vejo que temos de estar bem convictos disso, tá? E de fato deveríamos. Penso que sim, tá? Mas precisamos estar convictos disso. E aí, as mãos de Deus vão dançando ali, trabalhando no nosso viver, e daquela massa que antes era uma massa sem forma, do barro, surge um belo vaso, surgem vidas transformadas pelo Senhor. Assim, podemos
comparar, entender que Deus é o oleiro, nós somos o barro. Como ele mesmo diz no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olhando para o contexto, e aí eu vou resumindo, porque eu já falei bastante do contexto do livro, dos estágios da vida de Jeremias. Eu não sei do que você está falando, é o primeiro vídeo que eu assisto aí no canal. Eu vou indicar que você acompanhe três últimas reflexões, né? Com base em Jeremias. Mas lembrando que Deus dá uma mensagem de juízo, alertando do pecado, chamando ao arrependimento, uma segunda mensagem, e uma terceira mensagem anunciando o remanescente, tá? Então, em resumo, o livro trata desses três aspectos. Mas vemos aqui no capítulo Deus dando uma palavra a Jeremias, a partir aqui do verso 1, do vaso nas mãos do oleiro, para mostrar que o Senhor, o Senhor, é o oleiro e Israel como vaso de barro nas suas mãos. O seu povo como vaso de barro nas suas mãos. Anunciando o juízo por causa da impenitência do povo, mas oferecendo oportunidade de arrependimento, como nós lemos aqui nos versículos finais do 7 ao 11. Primeiro veio essa palavra, Jeremias, e é interessante que no capítulo 19 nós vemos como se fosse uma parábola viva. Quando Deus diz assim: assim disse o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro, e contigo alguns dos anciãos do povo, e alguns dos anciãos dos sacerdotes. Aí depois vem a mensagem, né, a ser pregada, a ser falada. Aí no versículo 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Então, depois ele fez a parábola viva. Jeremias ouviu a voz do Espírito, verso 1, né, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, no versículo 2, quando Deus fala para ele: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós vemos que Jeremias dispôs-se. No verso 3, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Vemos que ele obedeceu. Da parte B do versículo ao 4, né? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Jeremias ele aprendeu o processo. E dos versos 5 a 11 ele recebeu a palavra de Deus a ser anunciada, o juízo, mas chamando ao arrependimento. O termo hebraico traduzido como oleiro é o termo yatsar, que significa formar, dar forma, moldar, referindo-se à atividade humana ou divina, à criação, a indivíduos ou a seu povo, mas também pré-ordenar, planejar, estabelecer propósito, tá? Deus ele é o oleiro da natureza. Por quê? Eu vou falar agora aqui alguns textos em que nós vemos esse mesmo termo hebraico yatsar e nos dá uma ideia da gama, da diversidade, da onde Deus é aquele que forma, que molda, que planeja, que ele é o oleiro. Deus é o oleiro da natureza, Salmo 95, versos 1 a 5. Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação.
Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram, e aí o termo Yatsar, a terra seca. Então Deus é o oleiro criador da natureza. Deus é o oleiro. Parênteses aqui, né? Tô aqui pensando, falando aqui o versículo e pensando a quietude que o Senhor está me dando aqui nesta reflexão, e eu já estava um pouco incomodado das últimas contundências, né? Assim, seguidamente. Então, vamos lá, fecha parênteses. De uma pessoa, né? Deus também é o oleiro de uma pessoa, tá? Jeremias 1:5. Tem outros versículos que também, mas vou pegar esse aqui. Antes que te formasse, Yatsar, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ok? Então Deus é aquele que forma no ventre. Então ele é o oleiro formador de uma vida. Mas também de um povo. Oleiro de um povo. Isaías 43, 1, 7 e 21. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Yatsar, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei, Yatsar, e também eu os fiz. A esse povo que formei, Yatsar, para mim, o meu louvor relatarão. Um povo resgatado, chamado pelo nome, identificado como do Senhor. Um povo que sua existência é para a glória de Deus. E um povo que é instrumento nas mãos do Senhor para chamar os povos ao louvor a Deus. Deus é o oleiro também de projetos de vida, ok? Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, Yatsar, quando nem ainda uma delas havia. Mas também de propósitos mais amplos, Jeremias 33, 1 a 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma, Yatsar, isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E até do governo das nações, Deus é o oleiro. Salmo 2, versos 8 a 12. Aliás, vou ler a partir do 7, porque o 7 fala que o Senhor é o rei, né? Só um instante. Eu deveria ter colocado o versículo 7. O 6 em diante, né? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E já vimos que esse decreto é a ressurreição do Senhor. Que, como os apóstolos dizem lá em Atos, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro, Yatsar. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Mas também, ou ainda, Deus é o oleiro das adversidades. Versículo 11 de Jeremias 18. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo:
Assim diz o Senhor, eis que estou forjando, e o forjando é o Yatsar, mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, se Deus, ele formou a natureza, a vida dos indivíduos, um povo para si, projetos de vida, propósitos mais amplos, né, maiores, o governo das nações e as adversidades. Espera aí, tanta esfera assim de atuação, nós precisamos compreender que somos barro nas mãos do oleiro. E isso em submissão. Isaías 45, 9 e 10. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras? E à mulher, que dás tu à luz? Então, tem muitas pessoas que são insubmissas a Deus no mundo, sabemos. Mas os que se dizem povo de Deus, seremos insubmissos a Ele, contenderemos com Ele. Já a criatura não era para contender com o Criador. Mas eu vou particularizar aqui para o povo neste momento. O povo vai contender contra o seu Senhor, contra o seu Deus. É difícil. Não era para a criatura fazer, que dirá o povo. Nós precisamos compreender que somos barro nas mãos do oleiro em sinceridade. Isaías 29, 3 a 16. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Jesus menciona isso, esse texto. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. Esse texto é mencionado também no Novo Testamento, esse trecho aqui. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Também mencionado no Novo Testamento. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Então, temos que agir em sinceridade, sem querer esconder o nosso propósito real do Senhor. Então precisamos ser barro assim. E também em arrependimento. Isaías 64, 6 a 9. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata, e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Suas mãos. Não te enfureças tanto. Ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. O que é isso? Uma oração de reconhecimento dos pecados em arrependimento. Ok? Então, como o oleiro que não desiste do barro até ver o vaso terminado, nós precisamos aprender a sermos moldados pelo Senhor. Tá? Então, como? Como ser moldado pelo oleiro? Primeiro, meditando na palavra de Deus. Se querer ser moldado sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus espera de um servo dele, de um discípulo de Cristo, é difícil isso. Tá? É muito difícil.
Então, meditando na palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bíblia. Renova o meu entendimento com a palavra. Segundo, buscando o Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 13 a 18. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, falando aí dos judeus, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E aqui esse texto, o contexto, estava falando da a oposição entre os opostos entre o ministério da lei para a morte e o ministério do Espírito para a vida, tá? Terceiro, aprendendo com todas as situações. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, as coisas acontecem, Deus permite, elas contribuem para o bem. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos transformados à semelhança de Cristo. Então, a transformação interior, ela também vem por meio do aprendizado com todas as circunstâncias em que nós nos deparamos. Tá? Quarto e último lugar, entregando a Deus toda a glória. Filipenses 1, 4 a 7. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então, olha, estou certo de que Deus vai mudar vocês, transformando vocês até a vinda do Senhor Jesus, tá? Então, eu vejo que é entregando a Deus toda a glória, o que Deus vai fazer. Criamos nisso, nos submetamos a isso. Então, recapitulando, como ser moldado pelo oleiro, meditando na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, aprendendo com todas as circunstâncias e entregando a Deus toda a glória. Enquanto a roda gira, o oleiro amassa o barro, a forma desejada começa com uma ideia no coração do oleiro, a beleza tão sonhada ainda não tem forma, quem olha só vê sujeira e desordem. Porém ele é insistente, é cuidadoso, e todo o sucesso da sua obra depende da atenção e do carinho do Criador. Eu não entendo o jeito que ele trabalha, eu não entendo o tempo do preparo, eu não compreendo a força aplicada, só sei que às vezes mesmo estando na mão do oleiro, o vaso quebra,
E apesar disso, ele não desiste. Ele insiste e faz tudo de novo. Suas mãos dançam por toda a matéria informe e dela surge um belo vaso. Que você e eu sejamos como vasos do oleiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.